Então a nossa proposta é de estar somando, né, de estar integrando não só a qualidade de vida do ponto de vista fisiológico, né, isso que é muito falado na mídia, vamos comer bem, vamos fazer exercício, né, procurar um médico, fazer os exames, não só do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista emocional, que normalmente não é muito falado nem muito tratado, né? E por isso a gente pensou em começar essa palestra inaugural falando exatamente daquilo que hoje está em alta, né? Que é a ansiedade. E que normalmente todo mundo que está acima do peso, que tem alguma dificuldade alimentar, aí, de restrição alimentar, seja por obesidade ou por algum problema de saúde, ele vai dizer que não dá conta de seguir uma dieta, uma orientação médica exatamente por causa da ansiedade. E aí a gente pensa, né? Mas por que de repente a ansiedade passa a ser algo a se falar em palestra? Porque a incidência é realmente muito alta na população. Então nessa pesquisa a gente vê 83% dos entrevistados relatam ter ansiedade. E no trabalho que a gente desenvolve, no caso do Gesto, a gente todo ano faz esse levantamento com os pacientes. No ano de 2011, a gente foi fazer o levantamento e a gente percebeu o quê? 75% dos pacientes com obesidade também vão estar trazendo aí de maneira patológica a ansiedade. Né? Porque quando eles entram, a gente faz um teste que a gente realmente mede se está dentro de um padrão normal, né? Ou se está já no padrão patológico. Então a gente percebe que é realmente algo muito grave, né, na sociedade e que tem uma incidência muito grande no caso da obesidade. Então, vale a pena a gente fazer algumas perguntas, né, a partir desse momento. Uma delas é, o que é essa ansiedade? Que todo mundo fala, mas na hora de dizer assim, o que é, a pessoa fica, não sei, me dá vontade de comer, me dá vontade de fazer isso, aquilo, né, mas não sabe explicar. E realmente é algo muito difícil de se explicar. Né? Muitos estudiosos já tentaram criar um conceito, mas só chegam a um determinado ponto, que é irredutível e indefinível. Então a gente acaba ficando com aquilo que pode ser facilmente percebido, que é o quê? O sintoma dela no nosso corpo. E o que a gente vai saber, que os estudiosos vão entrar no consenso aqui, é uma emoção que deixa o corpo no estado de tensão, né? Em estado de alerta. E essa tensão leva a uma sensação de exaustão, de cansaço. Deixa eu achar o pontinho aqui. No meio. Né? De fisicamente exausto. E um excesso de preocupação, porque a pessoa fica focada em um perigo eminente, emergente, né? E inevitável. Imagina que coisa ruim, né? Você está preocupado o tempo inteiro com algo que está para acontecer que você, olha, não sabe bem o que fazer com isso. Não é um perigo aparente, né? Porque ele é aquela sensação de que é algo que está por acontecer e uma incerteza dolorosa de que não vai dar conta, de que não vai saber como resolver. Então é algo que realmente causa sofrimento, né? Porque é algo que não é acessível. E quando a gente fala de perigo, né? A primeira coisa que você pensa é o quê? Medo. Será que a ansiedade é medo? Como é que é? E o que a gente percebe é que existe uma diferença muito clara entre as duas coisas. O medo, né? A exemplo do nosso gatinho, está diante de um perigo real, ali, né? Pode de fato acontecer aquilo numa atitude errada que se tenha. Na ansiedade, a sensação física, né? O estímulo fisiológico é o mesmo, o sentimento é semelhante, só que a pessoa não sabe por quê. Normalmente ela tem toda aquela angústia, né? Sensações ruins no corpo, a mente acelerada, preocupada com um monte de coisas, mas se for olhar essas coisas que está preocupando, não justificam aquele medo, aquela sensação tão ruim que está trazendo ali no corpo naquele momento. Então a gente percebe que o quê? Tem um nível de ansiedade, né, que ela está dentro daquilo que a gente chamaria de um padrão normal e até bom, que é aquela expectativa que se cria diante de algo que vai acontecer. Mas tem um nível, né, disso que a gente chama também de ansiedade, que é patológico. E que a gente pode identificar isso a partir desses sintomas aqui.
sintomas físicos e sintomas psíquicos. Então, se a pessoa ela apresentar 3 ou mais desses sintomas físicos associados ao psíquico durante pelo menos 6 meses, ela já pode de repente procurar um profissional, alguém para estar ajudando, porque já está passando do nível normal. Se a gente olhar aqui os sintomas físicos, vocês vão perceber que dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitação, alterações gastrointestinais, são coisas que você pode ter em inúmeras patologias. Concordam comigo? Né? Então, como saber se de repente isso que eu estou sentindo, essa dor no peito que eu tenho, não é um problema cardíaco que de repente está me aparecendo, né? Se não é só aquela sensação de premonição em relação ao futuro, de que vai acontecer alguma coisa de errado que a gente costuma ter. Se essa dor de cabeça não é em função de algum outro problema, como saber? Se você não tem isso regularmente, ou um diagnóstico médico, ou alguma doença que justifique, e se esses fenômenos aparecem em momentos em que você não está ansioso, que você não tem nenhum problema, ansioso não, né? Que você não tenha nenhum problema real ali. Muitas vezes essa palpitação que aparece, você está lá assistindo um filminho daqueles nada com açúcar e de repente você sente né? Você está fazendo seu trabalho e acelera. Não tem problema circulatório e você está sempre sentindo isso. E esses itens associados aos psíquicos. De repente você tem insônia. Já foi no médico, olhou, né? Não tem nenhum problema. Irritação, tensão, falta de concentração. Está assistindo um filme, está lendo um livro, de repente você termina e fala assim, gente, eu li a página toda, não sei o que eu li. Né? Então, se você conseguir associar isso aí por mais de 6 meses, então é importante estar olhando com mais atenção. Um outro ponto aí, outra pergunta que a gente deve se fazer é, por que tantas pessoas ansiosas agora? Será que isso acontece, né? Por quê? Por que isso tem acontecido? Alguns estudiosos aí, a gente vai ter o psicanalista George Forbes, né, que vai trazer para a gente um olhar sobre isso, que tem a ver com o nosso momento da pós-modernidade, com a maneira como a gente tem desenvolvido os nossos laços sociais, a maneira como a gente nasce, como a gente ama hoje, né, os casamentos, a educação, tudo mudou. E o que a gente percebe de comum nessa mudança é o quê? É a possibilidade de se fazer as coisas do jeito que a gente acha que é melhor. Né? Vamos pensar aí no nascimento. Antigamente, né, uma mulher tinha que ter uma relação sexual e aí então conceber uma criança. Essa criança normalmente só era bem vista, bem recebida se nascesse de um casamento formal, tudo direitinho, com a concordância das famílias e tudo mais. Hoje em dia, como é que acontece o nascimento? Proveta. Você não precisa mais da figura masculina para se fazer um filho, né? Você pode escolher ter um filho com um amigo, porque você não quer se casar, né? Você pode escolher adotar uma criança e tratá-la e criá-la como se fosse seu filho, mesmo que não tenha aí toda uma estrutura familiar a respeito. Então, as regras sociais já não estão mais dando parâmetros para que a gente conduza a nossa vida. Você pode fazer o que você quiser, né? Você nasce homem, você pode se tornar uma bela e linda mulher, né? Então você tem uma idade adulta. Então, no afeto também, a relação afetiva, né? Antes tinha que acontecer um casamento, hoje você pode ter uma amizade colorida. Então a liberdade é o que pauta as nossas vidas hoje. Só que o que a gente percebe? Que liberdade também vai trazer muita insegurança. Né? E o que é dito pra gente hoje? A vida é uma escolha. Né? Sua vida é uma escolha. Se você escolher bem, você vai ter uma vida boa. Se você escolher mal. Né? Então a responsabilidade de como a nossa vida é ou está é unicamente nossa. Não tem mais a quem culpa, né? Não tem como culpar mais ninguém. E para Renata Soler, né, uma filósofa, ela vai dizer o quê? Que esse ato de escolha para o ser humano ele é traumático. Por quê? Porque você não tem garantia.
Então, antigamente, a gente reclamava muito, né, de que a sociedade era repressora, de que os pais, né, não davam a gente liberdade. Só que hoje, com toda a liberdade que a gente tem, a gente sofre muito, se angustia muito. Por quê? Porque não tem parâmetro e eu vou ter que escolher, e se eu escolher isso não der certo? Né? Já começa aí um sofrimento. E quando a gente faz uma escolha, né, a gente só consegue ter uma certeza de que eu perdi todas as outras possibilidades. Então você imagina uma sociedade como a nossa, em que você tem que ter sucesso, né? Você tem que ser bonito, você tem que estar por cima, demonstrar segurança, e de repente você se vê tendo que optar coisas importantes na vida sem esse aparato social, cultural para te dar parâmetros, né? Porque hoje pode-se tudo, e sabendo que você pode errar feio, e se você errar, a partir do momento que você escolheu, você perdeu tudo mais. Então isso, gente, gera um sofrimento realmente muito grande, né? E esse medo inexplicável, que muitas vezes a gente tem chamado aí de ansiedade, de angústia, né? Ou de insegurança, ele vai tomando mesmo a nossa vida, o nosso dia a dia. E às vezes a gente tem medo até de, como a mocinha lá debaixo do lençol, né? De sair de casa. Então é onde a gente entra nas fobias, aquilo que a gente falou lá do patológico, né? Que vai aumentando essa ansiedade ao ponto de se tornar um problema grave de saúde. O toque, síndrome do pânico, fobias, que vocês já devem ter ouvido falar muito, principalmente na mídia, de que a pessoa fica impossibilitada de conduzir a sua vida em função da ansiedade, em função de um nível alto de ansiedade, né? E aí, diante dessa insegurança toda, a gente começa a não querer ter dúvidas, a querer não pensar, a fazer escolhas impulsivamente. E aí a gente entra num ponto que é o que a gente, né, trabalha, que é a compulsão. Hoje a gente vê como que é forte, né, na nossa sociedade as doenças chamadas de caráter impulsivo, que é a drogadição, o alcoolismo, a compulsão alimentar. Por quê? Porque se você tem essa sensação horrível dentro de si, no dia a dia, e não sabe o que fazer com isso, uma das maneiras de tentar tamponar, né, é de agir sem pensar. E agir por quê? Se eu não sei o que é que me incomoda, então se elege um objeto e esse objeto passa a ser uma maneira de estar se organizando a pessoa, dando a ela uma sensação de segurança ou de estabilidade na vida, para ela estar conduzindo a vida dela. No trabalho que a gente desenvolve no Gesto, a gente tenta muito trabalhar com os pacientes, entender o porquê desse impulso alimentar. O que está por trás disso? Por quê? Porque o alimento acaba ocupando o lugar, né, dessa sensação, desse mal-estar. E se não entende o porquê desse mal-estar, como é que você tira o alimento? Porque ele passa a ser algo que vamos dizer, como se fosse uma bengala, né? Uma maneira da pessoa se manter firme, dela se manter saudável, dela se manter com um mínimo de segurança diante daquilo que ela precisa dar conta no dia a dia. A mesma coisa com a questão do alcoolismo, né? A gente vê como é difícil tirar alguém do alcoolismo. Mas por quê? Porque aquele ato, né, não é nem o objeto em si, mas o ato de tomar aquele objeto, de fazer alguma coisa, né, atende a esse impulso, atende a esse lugar do medo, né, de tomar decisões, do desejo de não ter dúvidas. E só que ter dúvidas, ter medo, pensar, tomar decisões, fazer escolhas, é exatamente aquilo que nos difere dos animais. É aquilo que nos caracteriza como humanos. Então a gente começa a abrir mão dessa possibilidade, né, de questionar a respeito da vida, de filosofar, de achar um caminho, de descobrir coisas em nós diferentes, de duvidar até daquilo que a gente está desejando, daquilo que a gente está buscando, por causa de não saber o que fazer com esse sentimento. Então vocês percebem como
pode ser grave, né? Um não cuidado aí com a ansiedade, né? Ou agir de maneira irresponsável enquanto profissionais em relação a isso. Porque não é simplesmente dizer para a pessoa, olha, para de comer, olha, para de fazer o que você faz. Você tem que ajudá-la a poder entender o que está por trás disso tudo. Né? Qual que é esse mecanismo aí que ela entrou e achar uma saída para ele. E muitas vezes a grande saída, a saída da modernidade, muitas vezes não, né? A saída da modernidade é o remédio. Então busca-se o remédio para tudo hoje. Né? Deu uma dorzinha de cabeça, cadê o analgésico? Né? Ai, meu pai morreu, né? Tem 3 dias, eu vou no psiquiatra tomar um remédio porque eu não posso ficar triste. Né? A gente vê isso muito comum hoje. Qualquer sofrimento, qualquer problema, não se questiona. O que será? Por que será? De onde veio? Por que eu estou sentindo isso? Será que foi algo, né, que me acometeu? Não, vamos procurar um médico para tomar um remédio. E quando o médico não dá um remédio, né, a pessoa fica revoltada, frustrada. Como? Fui lá e ele não me deu remédio. E o remédio muitas vezes, né, ele tem um lugar dele, que é o de tratar patologias graves. Vamos pensar, uma pessoa que está com síndrome do pânico, que está com uma depressão profunda, ela vai precisar da medicação para poder sair daquele quadro grave e poder ter condições até de pensar, né, sobre a sua existência, sobre o que está acontecendo com ela. Mas esse excesso, né, de medicação, essa busca do medicamento, como se existisse uma química para a felicidade. Será que existe? Será que vai ter uma pílula que vai resolver qualquer um dos nossos problemas? Sem que a gente se implique neles, sem que a gente pense neles. Então isso é algo que a gente realmente deve pensar. E, né, voltando aí para a questão da nossa palestra, né, para a pergunta que ela faz, que as pessoas normalmente fazem: como lidar com a ansiedade? Então, levando em consideração tudo isso que a gente conversou, acho que a maneira, né, mais objetiva de lidar com ela é o quê? Trabalhar em nós mesmos ao máximo a dificuldade de lidar com o que não tem nome nem nunca terá. Né? A dúvida, a questão, um certo vazio faz parte da nossa existência enquanto humanos. E tem uma música muito conhecida, que é do Chico Buarque. Ele era para sair o nome dele ali, não saiu. Que vai falar exatamente disso, né? O que será que me dá? Que me bola por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? Né? Quantas vezes essa ansiedade, esse mal-estar psíquico começa a aparecer como sintomas físicos, chamados efeitos psicossomáticos, né? E na flor da pele a gente tem aí muito claramente a psoríase, né? As doenças de pele. Você vai no dermatologista e ele vai dizer, olha, isso aí é uma questão psicológica, né? Uma doença imunossupressora, né? Vai dando esses nomes assim bonitos, mas para dizer do quê? De algo do psíquico, algo do emocional que aparece na carne, né? E aí, o que será que me sobe as faces, me faz chorar? Me salta os olhos a me atraiçoar, né? E por mais que a gente tente manter essa máscara de poderoso, né? De seguro, não dá. Tem momentos que vacila, né? E que o outro vê que você não dá conta, de que você não é o bom da boca mesmo, e que tem dificuldade, que tem medo, né? E isso aparece, né? E a gente sofre muitas vezes exatamente porque não consegue manter esse lugar que a sociedade, que a nossa cultura hoje prega que a gente deve manter. Que me aperta o peito e me faz confessar e que não tem mais jeito de simular. Que nem é direito ninguém recusar. Quer dizer, não dá para dizer, olha, vamos lá mexer no DNA e tirar a angústia, tirar a ansiedade. Não dá para fazer isso, né? Porque tira da nossa humanidade. É algo que é inerente a gente. O que me faz mentir, o que me faz implorar,
que não tem medida nenhuma terá, que não tem remédio nenhum terá e que não tem receita. E isso do não ter receita é que o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro, né? É que cada um tem que olhar para si, descobrir em si onde é que a angústia, o que vazio é esse, dar um nome para ele e lidar com ele. E isso pode ser feito, né, num processo terapêutico, num processo de grupo, numa aproximação, na formação de laço social, que é algo que hoje a gente percebe que está se esvaziando a cada dia mais. E uma outra maneira de lidar com a ansiedade é transformá-la em angústia criativa, que é muito cantada e muito falada pelos poetas, pelos músicos, né? E nesse quadro a gente vê, né? A gente tem a tendência a achar que a arte tem que ser algo bonito, algo que agrade aos olhos das pessoas, mas não necessariamente, né? A arte não necessariamente precisa de técnica, né? A gente acha, não, tem que aprender a pintar direitinho, tem que, né, ter um curso de escultura para conseguir fazer. Isso não é uma verdade. A técnica é algo que alguém algum dia fez naturalmente e aí passou a ensinar para os outros. Mas a arte é aquilo que brota da nossa alma, né? A arte é aquilo que a gente é capaz de tirar da nossa subjetividade, transformar em algo concreto e poder compartilhar com o outro, dar nome para isso. Então, qualquer coisa que se faça, né, e que se possa estar usando dessa energia criada pela ansiedade, pela angústia, pelo medo, pela tristeza, o sentimento que for, que você consegue transpor isso, né? Você tem aí uma maneira de dar alívio, de dar contenção para esse mal-estar, né? E ao mesmo tempo fazer algo que possa ser compartilhado, né? Esse quadro, se você vai olhar, né, ele é horrível, mas no entanto é extremamente famoso e as pessoas se identificam, né? E tem inúmeras obras de arte dessa maneira, né? E a música é algo que comunica a alma da gente, né? E que fala exatamente de sentimentos o tempo todo. Então é algo que pode ser usado. Nessa música do Lobão, eu achei muito interessante a estrofe, porque ela vai dizer exatamente disso que a gente está falando, né? Não sei se vocês conhecem a música. É a maior expressão de angústia, pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível, mas não tem que se matar, pelo menos essa noite não, né? Então fala exatamente disso, quer dizer, tá ali esses sentimentos, ele consegue exprimir isso e ao mesmo tempo se autoaconselhar, né? Pelo menos hoje não, vai, aguenta aí. E com isso a pessoa vai podendo superar o que está dentro dela, né? Então saber que nós temos em nós esse recurso de poder lidar com as nossas emoções e podemos aprender isso, se não sabemos, né? Existem os profissionais exatamente para estar ajudando a lidar com isso. Uma outra maneira de lidar com a ansiedade, muito pregada pelos nutricionistas, é consumir mais alimentos integrais. E aí você fala assim, mas isso não é só para emagrecer? Não é só para emagrecer. O que alimenta nossas células? A comida, aquilo que a gente come. E o que alimenta nossas células cerebrais? Que vão gerar os nossos sentimentos, vão liberar os neurotransmissores, que vão estar agindo no nosso corpo e provocando as nossas emoções. O alimento. Então, os alimentos, quanto mais integrais, e aí a gente não está falando só do pão, né, aquele pão integral, não, é menos industrializado possível. Os alimentos na sua origem, na sua condição mais primitiva, ele vai estar trazendo maior quantidade de vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que alimentam as nossas células, o nosso funcionamento cerebral, né? E nesse estudo aqui do Dr. James, ele vai estar mostrando como que a deficiência dessas vitaminas no nosso corpo vai estar afetando as nossas funções cerebrais e causando problemas no eletroencefalograma, a ansiedade. Então a gente percebe, por que tem tanta gente ansiosa na nossa época? Porque também como é que a gente tem se alimentado? Nessa vida corrida, né? Abre uma latinha de manhã, abre um potinho de tarde, de noite, abre o pacotinho de miojo. Então, com esse estilo de alimentação, o nosso organismo também vai ficando debilitado.
deficiência de memória, depressão e influencia nas funções cognitivas também, no funcionamento da nossa mente. Né? Percebe como é um ciclo vicioso a coisa, né? Então você come mal, você tem dificuldades, não vou dizer dificuldades, mas um estilo de vida de excesso de liberdade que causa um mal-estar e nada coopera para que a gente esteja num estado melhor. Então é repensar aí, né? Começar a questionar, a colocar as nossas dúvidas sobre a maneira como a gente tem conduzido a nossa vida. Será que isso que a cultura prega é de fato o melhor para a gente? Será que o estilo de vida que a gente está aderindo realmente é bom para a gente? Né? Essa coisa corrida, correr atrás de dinheiro todo dia e preocupação com uma coisa ou outra, com uma imagem para se oferecer para um outro, que nem é um outro tão significante assim, porque não tem proximidade, não tem intimidade, né? E a gente construindo um monte de coisas e deixando outras, né? Em função do quê? Uma outra maneira de lidar é também a atividade física. Mas Ana, a atividade física também não é para emagrecer? A atividade física, ela também vai estar lidando com a ansiedade, porque ela libera endorfina. Endorfina é um analgésico interno. Né? Eu tenho uma outra palestra que a gente dá que tem toda a descrição do que a endorfina faz no nosso corpo. E quando eu falo isso, os pacientes na hora, você não tem isso em pílula? Você não tem, eu preciso muito desse negócio. Por quê? Porque ele promove um bem-estar muito grande. E aqui nesse estudo, ele vai mostrar que a endorfina ela vai ser responsável pela modulação da dor, do humor, da depressão, da ansiedade e mais várias coisas. Porque ela age no nosso cérebro, no circuito do prazer. Então, a atividade física, aí nós não estamos falando em exercício físico, estamos falando em atividade física, ela age nesse circuito, liberando endorfinas, e a endorfina vai estar fazendo a gente se sentir muito bem. E por que eu fiz a questão da atividade física? Porque o exercício, né, monitorado, feito, vai trazer esse benefício, mas toda atividade física que você faz, ele vai estar agindo ali. Então a gente vê mais um fator da nossa cultura que tira da gente a possibilidade de ter controle sobre a nossa ansiedade. Por quê? Você entra, levanta de manhã, né? Tá lá o seu banheirinho, dentro de casa, com todo conforto, você toma o seu banho, se arruma, toma o seu café bem industrializado e entra no seu carro e vai para o trabalho. Dá uns 6 metros, no máximo 10 para chegar na sua sala, senta e não, fica. Até o final do dia que você sai, senta num restaurante, né? Com os amigos, toma cerveja, come uma coisinha, volta para casa para dormir. Que atividade física houve nesse percurso? Né? Então é uma vida praticamente sedentária. Você tem que achar, pôr na agenda, dia e hora para fazer uma atividade física. Não é porque tem que fazer exercício porque eu sou obrigada, porque o seu corpo precisa. E o estilo de vida da gente hoje não possibilita isso naturalmente, né? Na rotina. Então, aí a gente começa a se eu odeio fazer exercício, não sou obrigada, porque eu estou com diabetes, porque eu estou engordando, porque... enquanto na verdade a aula deveria ser natural. Né? Faz parte do funcionamento da gente a atividade física. E aí vem atividades físicas extremamente prazerosas, a dança, né? O sexo, as brincadeiras, né? Os jogos, coisas que a gente pode fazer com muito prazer. E muitas vezes em função de estar correndo atrás de trabalho ou de preguiça, né? Porque você já não faz, o músculo já está lá enrijecido. Né? E aquilo vai deixando, se acomodando e o tempo vai passando até que no momento a doença chega e o médico diz, você é obrigado. Agora você precisa, senão, né? Então, gente, eu acho que a gente trouxe aí um parâmetro para vocês de poder pensar que, ao mesmo tempo que é simples, relativamente simples de se resolver, porque está, de fato, nas nossas mãos, né? A qualidade da sua alimentação é você que escolhe. Sua vida
de atividade, você que escolhe. Arte, não tem custo isso, você pode fazer na sua casa onde você quiser, né? O que talvez vai criar para você um custo, uma questão vai ser um tratamento psicológico ou tratamento médico, se a coisa já estiver um pouco fora de controle, né? Já estiver um pouco mais exacerbada. Mas que também um tratamento psicológico muitas vezes vai te possibilitar o quê? Retomar o controle sobre isso e levar uma vida saudável. Mas que o difícil é que tem que se questionar tudo que se está pregando hoje como sendo um estilo de vida legal. E aí, né, para quem aqui é da área de saúde, sabe muito bem que seja qual for a patologia, hipertensão, diabetes, câncer, o que for, você chega no médico e fala, você precisa de atividade física, você precisa melhorar a sua alimentação, você tem que mudar seu estilo de vida, mudar o estilo de vida. E dá para mudar estilo de vida tentando atender aquilo que a cultura exige da gente, que é adoecedor? Né? Então, o difícil é exatamente isso, né? Ser ou tentar ser um pouco diferente. Fazer umas escolhas sozinho, né? De ser diferente da massa. Porque o que a massa, onde a massa está levando é para uma... Não posso nem dizer a massa, né? É a coisa da mídia. Porque você não tem mais nem essa ideia de massa mais, de grupos lutando por alguma coisa ideológica, né? Como isso se esvaziou nesses últimos anos na nossa cultura. E a questão que nós temos é a gente tentando sozinho achar um caminho. E desses achar o caminho sozinho, muitas vezes você tem que fazer, não corresponder àquilo que a mídia diz que é o mais bonito, aquilo que o seu colega do trabalho vai dizer, ai, nossa, como é que ela é esquisita, né? Olha como é que ela come, só essas coisas, né? Tem que lidar com isso. Eu acho que é isso que a gente queria trazer, espero que a gente tenha conseguido abrir aí muitas dúvidas, muitas questões, né? A respeito disso e com vocês criando aí uma sementinha do desejo de estar realmente mudando o estilo de vida e repensando tudo isso de maneira mais crítica, né? E perguntas? Alguma? Deixa eu voltar para cá. Pode falar. Não é nenhuma pergunta, é uma colocação. Eu achei a tua palestra assim, fantástica. Obrigada. Falar da ansiedade hoje em dia é falar de uma coisa que eu acho que nem sempre a gente percebe. As suas colocações foram extremamente enfáticas. Eu espero que todo mundo tenha realmente aproveitado, porque a gente não percebe, né, Rita? A gente não percebe que a psoríase, que a síndrome do pânico, que aquela nhaca que você não sabe de onde vem, a gente não percebe que aquilo é uma ansiedade. E talvez uma coisa difícil também é você perceber aquele distúrbio gastrointestinal, que você não percebe que isso está vindo de algum... Porque a gente quer o remédio, a gente vai ao médico, que afinal de contas, como é que você sobrevive com uma diarreia crônica? Então você não se toca de que isso é externo, você vai ao médico. E agora... Como perceber, como lidar com isso. Uma coisa que eu acho muito bacana, que a gente tem que colocar na nossa cabeça, e eu estou falando isso tudo por mim, né, Marcília? É que nós não temos que ser o melhor, nós podemos e seremos o diferente, mas se isso me faz bem, se aquele prato de comida diferente as pessoas vão olhar torta, mas é aquilo que está me dando saúde. Se eu não ficar no trabalho até mais tarde, porque eu vou para a minha atividade física, eu sou mal vista, então a gente tem que repensar o que é ser normal, porque infelizmente você está sendo diferente para procurar ser saudável física e principalmente emocionalmente. Se isso está sendo diferente, eu, Ana Silvia, digo que se ganha o preço que eu pago. Talvez pela própria idade,
a gente vai chegando nessa conclusão. Mas a sua palestra foi fantástica. A gente precisa perceber que o que está acontecendo fisicamente tem algum outro fundo. Não é fácil, não é fácil. A gente não dá valor à terapia, a grande maioria também. Você faz terapia, você é pobre, entendeu? Mas se a gente não consegue, infelizmente é claro, né? O convênio nos dá direito a uma certa quantidade, que nem sempre isso é suficiente, mas vejo, Ana Rita, que tudo é opção. Alimentação saudável não é barato. Atividade física, hoje em dia tem os parques e as academias Sim. ao ar livre. Beleza, isso ainda é de graça. Tratamento emocional também não é barato, mas são opções. Você tem duas opções. Ou você quer viver bem, ou você quer fingir que nada está acontecendo e procurar um médico para essa pílula milagrosa. E a gente tem a pílula milagrosa que está aqui, ó, esse slide. Endorfina. Sim, está dentro do corpo da gente o remédio, né? Mas as pessoas precisam, sabe, descobrir o que lhe dá prazer. Sim. Porque você corre, eu tenho que correr. Não, eu não gosto. Eu não posso. Mas eu posso nadar, eu posso dançar, eu posso fazer fotografia, enfim. A gente tem que descobrir. Eu achei essa palestra assim, fantástica. Fantástica. Isso que você está falando, né, da questão do custo do tratamento. Se você pensar, quanto custa uma caixinha do medicamento? Exatamente, já me falaram 20, 30 pílulas que às vezes não dá para o seu mês. Não dá para um mês. Né? Se for pensar na quantidade de remédios que a gente tem estocado em casa, né? E muitas vezes você vai tomar duas, não passou mal, vai no mês troca de novo. Então, essa conta ninguém faz, e eu acho que talvez valia a pena fazer. Será que eu cuidar do meu emocional, eu saber me conhecer, saber dar para mim o meu remédio, e que seja eficiente, do que ficar nessa luta de médico em médico, de médico em médico, né? Eu acho que... Isso é uma pergunta, você chega a abordar, você falou que faz de abordar esse assunto de pessoas que têm transtorno mental ou alguma coisa desse tipo? Aí depende do que você está chamando de transtorno mental, porque... É porque a gente sim, né? A gente tem comprometimento, assim, entende, mas tem comprometimento para entender essa parte psicológica. Tipo, a pessoa tem síndrome do pânico, se esconde lá dentro e você não consegue dar abordar esse assunto. Você chega, tem uma tática para abordar esse assunto para as pessoas? Por exemplo, uma pessoa que está com síndrome do pânico, ou tem uma fobia séria, um toque, que fica com dificuldade de locomoção, essa pessoa ela tem que ser encaminhada para o psiquiatra, onde ela vai tomar medicação. Paralelo ao trabalho do psiquiatra, ela vai fazer um trabalho psicológico. Se ela tem uma dificuldade muito grande de sair de casa, o profissional pode ir até a casa dela durante o período, né? Até ela conseguir restabelecer aí essa segurança para sair de casa e aí passar ali no consultório. Esse trabalho, uma pessoa que tem esse tipo de problema, ela não tem um problema cognitivo, né? Ela consegue entender o que é dito para ela. Agora, a questão é que a sensação está tão grande que toma ela. Né? O mesmo caso de um psicótico. Uma pessoa que imagina que tem alguém ali tentando matá-lo. Ninguém está vendo, mas ele vê de fato. A pessoa está ali tentando matar. Então, é uma sensação extremamente real para ele. Então, o remédio vai esvaziar um pouco esse tanto de realidade que ele tem nesse imaginário. E o psicólogo vai estar ajudando ele a trabalhar com essas questões que nós falamos, que é as questões do dia a dia, as relações, as escolhas, de onde vem esse medo, né? Vai fortalecendo o ego da pessoa para que ela possa então se sentir segura o suficiente para não precisar mais desse subterfúgio, porque acaba que o sintoma é uma maneira de se defender desse perigo. O objeto que a pessoa escolhe, né, seja o medo da barata, ou a fobia de grupos, ou a comida, ou a bebida, o que ela escolhe, o objeto que ela escolhe, é só uma maneira dela se sentir mais segura diante de todo esse rebuliço que está dentro dela. A partir do momento que ela consegue entender, consegue esvaziar esse excesso de emoção dentro de si, ela já não precisa mais tanto daquele objeto. Eu conheço pessoas que, por exemplo, a gente conhece eu mesmo,
que, por exemplo, esse já vive no mundo se fecha numa situação só, por exemplo. Tem sujeito que igual a desenho animado se fecha lá no inquérito, computador e já era, não quer mais nada. E esse é o problema, você mostrar esse tipo de coisa, quando a pessoa está se abrindo para o mundo, né? E hoje, uma dessas questões aí que a gente... Mas não comporta isso daí, né? Eu estive, foi na FENAC em São Paulo, eu tinha acabado de sair do congresso, estava se falando disso, a gente entrou na FENAC e estava lá um grupo de jovens reunidos, cada um falando do seu livro preferido, de sua viagem com o livro, né? E eles eram leitores compulsivos. Então, o que é isso? A pessoa estava ali, jovens, lindos, na flor da idade, né? Podendo curtir uns aos outros, eles mal se enxergavam, porque o grande barato era ter lido não sei quantos milhões de livros, o paixão pelo livro, a questão era o livro, não era o outro ali. Então essa compulsão, seja ela para o que for, é isso, é uma tentativa de tamponar o vazio, de tamponar a falta. E como diz o Chico Buarque, né? Não tem remédio, não tem jeito. Né? No momento, esse objeto que ele escolheu vai vacilar, e na hora que vacilar ele vai entrar num processo de sofrimento muito grande. Então essa é a grande tentativa hoje dessa questão da sociedade, de que não é mais o laço social, não é mais o grupo que prende, é um determinado modismo ou um determinado objeto. Então a gente não está mais para atender a alguém, né, a um outro do nosso afeto, a gente está para atender um lugar que se diz ser um lugar legal. Então, se ler é um barato, então a pessoa, todo o resto perde o sentido e só é. Né? O computador, né? O vício em jogos hoje, não é diferente da compulsão alimentar, não é diferente da compulsão alcoólica. A pessoa acaba ficando no computador, aí não quer sair, acaba colocando aquelas comidas, aquelas coisas comendo, acaba engordando, acaba não fazendo nada e acaba, né? Não tem vida. Então, atrás disso, tem isso que a gente está falando, né? Desse medo de que, gente, tem situação que deixa a gente mais inseguro, mais fragilizado do que o amor? Pense, você é refém do outro quando você está amando. Então, vínculo social, amar, é um negócio que mexe, e nós estamos numa sociedade que você não pode ser fragilizado, né? Você tem que manter uma imagem, você tem que ter um lugar de sucesso. Sabe o que eu penso também com relação à necessidade de reflexão? Que a própria sociedade ela tem um preconceito primeiro, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu vivenciei isso, a depressão e a ansiedade, e eu engordei muito, né? E as pessoas até descobrirem, porque a verdade é a seguinte: você mesmo que tem, você também pode se ajudar, né? Porque você sabe onde você está, mas com quem você convive demora para a pessoa perceber. Se você não prestar atenção na pessoa, eu entendo assim, vejo assim hoje porque eu vivenciei, né? Eu passei por psiquiatra, tal, por psicólogo, né? Mas eu tinha uma necessidade de ver alguma coisa, né? Mas que, assim, teve duas pessoas muito fortes do meu lado que me ajudou muito, e pude perceber, foi minha esposa e minha filha, né? Porque eu era de um jeito e você vai mudando. E as pessoas que você convive acham que você é fresco, que você tá com umas coisas assim, até você, isso é coisa de rico, isso é coisa de bobo, né? Só que quando você percebe, se você não tem coragem de enfrentar e pedir ajuda, é onde você vai pro buraco, né? Eu tinha só necessidade de dormir. Então acho assim que isso que eu vi hoje também foi para mim bastante interessante, porque existe outro lado assim, que você cai na preguiça, vamos dizer assim, né? Você não quer mais fazer exercício, você não quer fazer mais nada, né? Você começa a cair numa situação diferenciada, né? E demora, né? Porque se eu não tivesse o carinho da minha esposa, da minha filha, assim, principalmente depois dos meus irmãos, e o médico que me ajudou, né? Que daí você precisa realmente de um medicamento, né? Você não sai, você precisa querer, né? Então, às vezes as pessoas, né, os amigos, os colegas não percebem na escola, né? Meu foi por questão de trabalho, questão de vários fatores, né? Minha filha estava casando, parece coisa boa, né? E eu entrei na depressão brava mesmo. E é aquela coisa, né? E as pessoas que você convive não percebem, então eles começam a te ver de outra forma, né? Que você mudou, que você está chato, que você está aquilo e você está indo, né? E a gente começa a entrar numa neura que você falou. Eu, por exemplo, se colocasse eu num quarto
e fechasse a porta, não precisava nem colocar, eu arrancava no peito, entendeu? Porque para mim a questão estava na casa de uma amiga, né? Fechar sim. Uma vez eu fui na casa de uma amiga, fecharam a porta e meti o pé, não pensei 2 vezes, porque eu me trancaram. Então, eu sou uma pessoa do meu trabalho, existe que subir a altura, que eu também tenho ambiente confinado, eu tenho uma insegurança muito grande nisso. Então, assim, se você não busca essas ajudas, se você não traz, hoje, graças a Deus, não tem nada. E a gente começa a perceber assim, poxa, como as pessoas demoram para perceber o outro, né? Como que as pessoas não olham para o outro como deveriam olhar e perceber que ele precisa de uma ajuda? Às vezes o colega assim, dentro de classe está tão sufocado, ele já está nessa questão de ansiedade, ele está mudando o jeito de ser, e muitas vezes os colegas acham que ele está assim, aquele cara é um nerd da vida, não sei o quê, e ele está entrando em uma depressão profunda, né? Eu tenho colegas, né, que era gerente de banco, se suicidou, e ele passou 4 horas conversando comigo, a filha dele ligando para ele, no dia 8 de dezembro de 4 anos atrás, veio a notícia, ó, o Roberto se suicidou. Por quê? Porque todo mundo achava que ele estava normal, né? Então essas coisas, eu acho assim que é importante, né? E eu sou partidário muito, quando a minha irmã me convidou de vir aqui, porque eu acho assim, é o que você falou, eu passei assim, quando eu entrei na depressão, em menos de 1 mês, eu passei em 18 médicos, e eu achava que todos eles eram loucos, eu não, porque eles ficavam aquela coisa assim. E depois outra, eu em uma semana perdi 10 quilos, eu subia na balança e falava, se eu emagreci mais 1 quilo hoje eu fico louco. E o médico falou, não, calma, é assim mesmo e tal. Então essas situações é que você falou, só que eu não queria nada, eu só queria dormir. Então, eu gostava de jogar bola, eu gostava de um monte de coisa, e a gente percebe, daí eu deixo falando assim, ó, se você não melhorar a sua serotonina, você não vai melhorar. Você afastou totalmente da família daí, né? Todo mundo então, acho que todo mundo incomodava ele. Eu acho assim que o mais legal, muitas vezes você falou do médico e tal, o médico é importante, mas é esse grupo que você participa e o outro, você não tem medo de falar, sabe? Encorajar as pessoas é o seguinte, converse com a melhor forma. Se você não tem coragem, é onde você vai se fechando e a inibição, o medo de falar, você não vai ter ajuda nunca. Então acho que, acho não, né? Porque a gente fala assim, achar você nunca, fica achando nunca encontra. Né? É você acreditar mesmo que você pode mudar. Eu hoje até, eu falo para minha irmã, para minha esposa, né? Eu tenho que mudar o estilo de vida assim. Aquela desculpa que eu amo. Eu fico muito focado no trabalho, eu chego em casa, não vou fazer isso não, vou ficar porque eu estou cansado, e acabo brigando comigo mesmo, né? Então agora eu falei, não, se às 10 horas da noite eu saio fazer uma caminhada de 1 hora, eu chego e falo, eu tenho que fazer, ainda porque, não é que eu tenho, eu não sou obrigado, é pela minha qualidade de vida. Eu nunca passei esse de 100 quilos, hoje estou com 106 quilos, né? Então, se eu não mudar esse estilo de vida, eu vou chegar nos 140, 150. Mas eu acho que tudo isso é importante assim. Vocês participam, né? A gente que está sempre no grupo, observe o outro, né? Vê se ele não está precisando de ajuda. Exatamente. Isso que você falou é primordial. Né? Só te dou a palavra. A questão que a gente fala da questão do laço social. Né? A pessoa se sente muito sozinha. E quando ela está sofrendo, isso ainda fica muito maior. Né? Você viu quando a gente está triste, quando acontece alguma coisa, a sensação de solidão é imensa. Então, esse olhar, né, tanto do profissional, como a Bruna falou, a gente quer, né, montar um centro de estudos, né, para o profissional. A gente percebe como muitas vezes o profissional não tem um ouvido para ouvir o a mais além da queixa física, né, além da demanda inicial que a pessoa traz. E esse ouvido, né, do familiar, esse olhar diferenciado, isso é o que faz diferença. Estabelecer essa intimidade, conhecimento e a coragem para falar. A coragem para, olha, caem todas as máscaras, não quero nem saber, eu estou precisando, né, preciso de ajuda. Isso tem que ser incentivado e ser acolhido para quem estiver ouvindo. Né? Eu acho que uma grande diferença que a gente tem colocado no trabalho da gente é exatamente isso. O acolhimento que se dá ao paciente quando ele chega com a queixa dele. Porque tem um paciente particular que ele, quando ele chegou no consultório comigo, ele falou assim, olha, ele estava bravo naquele dia, muito bravo, porque a nutricionista não conseguia entender, porque ele não podia fazer o que ela pedia. Né? Então, quando ele foi falando, eu disse, vamos ver se eu consigo entender. Eu fui ouvindo, consegui entender. A gente percebe que é um paciente que ele tem uma doença específica que ninguém ainda tinha diagnosticado. Por quê? Porque ele não para ouvir a pessoa além daquela queixa, tentar entender a sujeito que tem uma realidade qualquer ali, por mais que a gente não entenda inicialmente. Pode falar. Então, sobre a ansiedade. Hoje a palestra
Já foi todinho pra mim mesmo. E no primeiro dia que eu fui no gesto, na véspera, me deu uma diarreia que eu não sabia explicar por quê. Então eu falei pra minha cunhada, como que eu vou amanhã? Eu estava tão ansiosa, hoje eu estou sabendo que era ansiedade, porque até então eu sabia. O que eu não comi nada de diferente que me desse hoje, meu Deus. Como que amanhã eu vou lá? Eu estava muito ansiosa para saber como seria. Então eu não sabia que era isso. Menina, mas eu passei mal. E ela falou, não, mas vai estar bem. E eu achava que era virose. No fim não era nada disso. Ansiedade. Ansiedade pura. Cheguei lá, foi tudo tão normal, tão natural, que eu não sabia como seria, né? Eu fui já pensando, meu Deus, e se me dá vontade de ir no banheiro, o que eu faço? Como que vai ser? Olha que absurdo, eu não dormi à noite. Sabe aquele sono que você dorme e acorda pensando como seria? Sofri por antecedência, sofri por bobeira. Tudo ansiedade. Estou trabalhando muito isso agora. Uma coisa interessante também, Ana Rita, da mesma maneira que o nosso organismo nos dá os sinais de socorro, nós também temos o poder de melhorar. Entendeu? Da mesma maneira, só que basta a gente tem que querer, a gente tem que pedir socorro, entendeu? Mas o primeiro passo é a gente saber que tem alguma coisa errada, pedir socorro e crer. Eu vou conseguir. Não é fácil, não é rápido, porque adoecer, quer dizer, até a hora que a gente imagina, adoecer. Mas a hora que nasce uma diarreia, ela é rápida. Mas agora eu já sei que sempre acontecia isso comigo. Quando eu tinha alguma coisa para me fazer e eu estava preocupada, com medo, insegura, me solta esse esquema. Então agora eu já sei que é isso. Então eu estou trabalhando mais. Eu gostei de começar esse assunto, sabe, assim, até falando para ela, porque assim, as pessoas às vezes não entendem, né? Não. E a confusão mental ela é tão estranha, tão assim, eu acho até assim, num certo ponto bonito, porque a gente é muito complexo, né? Mas era assim, eu não gostava de ficar sozinho, a gente tem uma chácara, quando ia para a chácara, vamos lá para casa, porque ele está no meio de gente, eu me sentia seguro, né? Então assim, a gente tem que, que ela falou assim, a primeira coisa que eu senti foi no final de ano, foi para minha esposa, me leva para um médico urgente, minha cabeça não está legal, entendeu? Então você começa a pensar assim, que é uma coisa que, se você não se cuida, transforma você, né? Mas era por quê? Primeiramente ansiedade, depressão mesmo, que você vai... É uma coisa tão assim, esquisita, que ela vem do nada, né? Mas não é que ela vem do nada, ela vem depois começando com o psicólogo, fazer o tratamento, é que você começa a buscar o seu lá atrás, né? E você vai acumulando e chega uma hora... Quem percebeu assim, na hora foi eu tô rindo até, porque eu fui lá ligar uma dor de ouvido, ele olhou para minha cara e começou a dar risada. Se você está no estresse do pico, vai direto para um psiquiatra, para um neurologista, que você precisa disso, né? E aquilo na hora foi uma agressão, porque eu acabei até brigando com ele, né? E hoje ele não aceitava. E hoje ele ele estava estranho, eu não aceitava. Nós estávamos estranhos, menos ele. E nós passamos isso primeiro com meu filho, foi uma barra muito grande, que até então eu não sabia o que era depressão. Não imaginava que era uma depressão. E meu filho entrou numa depressão terrível. E tudo por medo e ansiedade, porque ele ia entrar na faculdade e o medo e a ansiedade dele, segundo o psiquiatra, gerou essa depressão nele. Então foi uma coisa terrível. Depois foi meu irmão. Então qualquer sintomas que eles tinham, qualquer coisa estranha que eu achava, eu sentia que eles estavam entrando em depressão de novo. Então quem teve que buscar ajuda fui eu. Daí eu fui para uma terapia também fui para o psiquiatra, porque eu fiquei numa neura, num medo. Gente, não tem noção. Graças a Deus que eu não entrei em depressão, nada. Mas essa ansiedade, esse medo, se eu não for buscar ajuda, aí era mais uma. Porque não é fácil. O papo tá bom, né? Tá uma delícia. Mas eu preciso agradecer e passar a palavra para a Bruna, né? Que agora ela vai falar um pouquinho mais aí da parte de atividade física com vocês. Obrigada a você.